pessoal! Hoje nós estamos aqui com a Carol Polito, essa maravilhosa que é empreendedora e também vem mostrar pra gente uma superação aí na história dela, que é empreendedora, mãe, né? Carol, seja bem-vinda. Obrigada, Jaque. Eu estou muito feliz com o convite. É uma honra poder estar aqui com Ai, você. obrigada. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa transformação, né? Porque veio muito Carol influenciadora Sim, e agora Carol empreendedora. Como que isso. aconteceu nessa virada de chave? Me Então, conta pra gente. eu desde cedo, assim, sempre tive, na minha cabeça, eu sempre tive esse sonho de ser empreendedora. Meus pais sempre trabalharam com doce, assim, desde que eu me entendo por gente. Então, enquanto eles eram casados, os dois faziam, depois separaram, minha mãe continuou fazendo na nossa casa, meu pai na dele. Então, Uhum. assim, sempre tive isso, esse contato com doce, com comida, sempre gostei muito. Meu pai era, assim, muito dedicado, sabe? Ele falava que aprendeu com a minha avó, então eu sempre gostei, sempre foi uma coisa que eu senti assim que era para mim. Já trabalhei Sim. com várias outras áreas de empreendedorismo e quando, né, me tornei mãe, em 2013, daí deu uma balançada, assim, porque ao mesmo tempo que eu queria trabalhar, queria ficar com meu filho Sim. e como eu tive isso na minha infância de ficar muito sozinha, de minha mãe sair para trabalhar, ainda mais depois que meus pais separaram. Então eu não queria isso. Eu queria estar Uhum. perto, acompanhar e tive que abrir mão por um É, tempo. geralmente é a maternidade que impulsiona a gente, né, a empreender. Mas daí, Uhum. assim, eu achei que eu tinha que dar uma segurada ali. Falei, deixa eu. Até porque eu era muito nova, 22 para Uhum. 23 anos. Tava, assim, aprendendo muito ainda. E daí parei, tentei. No começo tentei fazer, tentava fazer, parava, não dava, porque cada época, né, cada fase da criança ali é um desafio pra gente como Sim. mãe. Então, daí fui indo, levando até que veio até a mãe influencer, né? Comecei a gostar, acompanhava muitas meninas que na época nem eram mães, algumas começaram na época ele ter filho também. Achei Uhum. legal, falei, vou entrar para Sim. esse mundo. Mas assim, nunca foi uma coisa, olha, vou trabalhar realmente com isso Uhum. e não sei, Foi assim, acontecendo foi acontecendo naturalmente. e Aham. assim, aqui em São José, muitas mães, né, influencers, Sim. tinha grupos, a gente se juntava, então isso acabou motivando até me fazendo e assim, até por mais tempo estar ali no meio. Sim. Ah, e pra quem não sabe, os docinhos, né, do Chá Revelação, É né, do Murilo, verdade, foi a Carol, gente. Aqueles docinhos que fez super sucesso, foi a Carol que é fez. verdade. E agora vai fazer do aniversário também. Agora vamos. Mas Mas, daí, já que assim, né, continuando isso, uhum, eu tive bastante tempo, assim, são três filhos, né? Eu ainda não falei, mas tem o aham, Rafa de 12 anos, o Felipe de 10 e o Gabriel de 3. Então, aham, assim, depois do Felipe, que tem 10 anos, quando eu fui começar, falei, agora eu vou voltar tudo. Daí veio pandemia, aham, aí comecei a também empreender com algumas outras coisas, fazia marmitinha fit, tinha algumas, uhum. né? A gente achou que seria legal para esse lado. E agora, de um tempo para cá, que eu realmente voltei, tenho me dedicado esses anos do Gabriel, que ele vai fazer 4 anos semana que vem. Eu Uhum. fiz muito curso, me aperfeiçoei muito, treinei muito. Então, assim, eu tirei, apesar de, né, de estar ali com a maternidade, querer acompanhar, já tinha uma experiência maior. Você também tem uma diferença grande, né? Igual eu com o Murilo e o Cauã, é diferença grande. O de É, os seus também, né? Tem essa o diferença Rafael e o de. mais velho para o Gabriel são 8 anos de diferença. Nossa, o Murilo e o Então, Cauã, 12 anos. eu acho que assim, o que eu acho legal é que a mãe de primeira viagem a gente fica totalmente perdida, né? Sim. E eu com o Gabriel, nossa, tudo fluiu muito mais fácil, porque Aham. já e aconteceu uma coisa, eu já sei. É assim, Aham. faz assim. Então Sim. foi assim. Então eu consegui dedicar mais tempo, estudar. Nossa, eu fiz tanto curso, ainda estou fazendo, porque Uhum. eu acho que isso assim, você tem que procurar aprender, mudar. Tem muita coisa. É a parte de confeitaria que
que eu Sim. sempre amei, que eu gosto. Todo dia sai uma coisa nova, gente. Aham. É o morango do amor que veio aí, foi É. uma Conta loucura. essa experiência aqui, né, no podcast, porque é muito Vou contar. importante. Vou contar. O que que acontece? Saiu o morango do amor. E eu Aham. falei, meu Deus, que loucura, né? Eu já fiz assim, maçã do amor, já tinha feito algumas, mas nunca trabalhei com caramelo. Sim. Falei, lá vem um desafio. Mas Aham. na mesma, assim, acho que na mesma época, não sei se foi na mesma semana, o meu filho fez uma cirurgia, o Gabriel. Aham. Então eu falei, vou ter que dar uma segurada, porque como que eu vou começar a testar caramelo, o menino Sim. recém-operado? Aham. E eu falei, não. Aí teve o clube, daí É, eu ó, fui no gente, teve evento o do. clube, Eu tá? fui, olha só, gente, não, isso É. foi assim, eu fui no evento do clube. No mesmo dia à noite eu cheguei, eu falei, eu vou testar hoje o caramelo, porque eu quero vender, eu preciso vender esse morango Uhum. do amor e entrar no hype. Sim. E eu fiz no sábado, não deu Uhum. certo. Não deu certo, eu tive Uhum. que me adaptar ali, porque tem coisa de temperatura, tudo. Sim, Mas eu no domingo eu imagino. Eu nem me refiz, arrisco, porque, meu Deus. domingo eu refiz e foi o primeiro dia de venda, assim. No Aham. dia seguinte do evento do clube, assim, abriu muito a minha cabeça também, muitas Uhum. coisas que eu ouvi. E eu lembro que você me chamou no palco, Sim. que a gente teve que fazer As as metas metas, lá. daí você falou Aham. quando você ia começar, eu falei amanhã, e Aham. foi assim, Sim. exatamente no dia. Daí no dia seguinte, no domingo, eu abri o iFood, que comecei a trabalhar com o iFood, e assim, Uhum. foi, nossa, não deu 24 horas. Bastante coisa mudou. E assim, o Morango do Amor veio para alavancar mais ainda esse meu retorno Sim. para a confeitaria. Ai, que bom. Gente, todas as vezes que eu escuto, né, não é só porque é amiga ou porque, assim, mas eu gosto muito de escutar esse feedback de Sim, vocês, porque é como eu tinha falado até aqui com a outra, a Mayara que estava aqui, quando eu subo no palco, o conhecimento técnico eu tenho, né, que é, aham. eu vou ensinar isso e aquilo, mas o restante eu faço uma oração e falo, Espírito Santo me conduz, eu preciso impactar vidas, eu preciso fazer a diferença na vida dessas mulheres. E faz. E é isso. E faz, não faz muito. Ai, Mas eu acho que mas eu assim, fiquei muito feliz de saber. mas eu acho que esse feedback, né, para você é Uhum, importante também. Porque às vezes a sim, gente vai num evento, você, nossa, muda tudo. Mas se a pessoa sim, não sabe, ela é, não sabe que tem que continuar, que deu certo. com E é certeza. importante isso, É né? verdade. E eu fico muito feliz, viu, de saber. Ah, e dia 29 tem mais um, viu, gente? Dia 29/11. Já Nossa, marca na agenda. maravilhoso. Não, todo mundo tem que ir, gente, É. porque realmente faz a diferença. E aí eu ia te perguntar agora sobre, né, como você teve os desafios aí, né, enfrentou o câncer de ovário. Ovário. E conta um pouquinho, né, pra gente como que foi nesse meio, né? Porque na rotina de mãe, de empreendedora, às vezes a gente esquece de se cuidar, né? Exatamente. E aí como que foi quando você descobriu, né? Como que foi diagnóstico e tudo mais? Até porque a gente pode até servir de alerta, né, para Que eu outras acho mulheres. que é o mais importante, assim, porque é a prevenção, né? Eu Sim. falo, a prevenção é a melhor forma de cura, porque se a gente Aham. descobrir no começo, Uhum. faz toda a diferença. É, Sim. foi no final de 2023, o Gabriel tinha acabado de fazer 2 anos, Nossa. e ele gostava muito de pular cavalinho, assim, na minha Aham, barriga, sim, e eu entendo. O Murilo faz isso também. era sempre muito divertido, Aham. era uma brincadeira nossa, e um dia começou a me incomodar. Uhum. Mas assim, eu estava passando por uma fase muito difícil com o Felipe, que tem 10 anos agora, né? Ele tem, a gente fechou o laudo de autista, Uhum. superdotado e TDAH. Então, assim, é um turbilhão de emoções. E eu estava muito dedicada a ele. Uhum. Assim, eu tirei o tempo mesmo, deixava de lado o Gabriel e o Rafael, meu marido acabava dando mais atenção para eles, porque eu precisava ficar ali com o Felipe. Então, quando eu senti esse incômodo na brincadeira ali de cavalinho, eu falei, eu vou marcar médico, tudo, mas minha prioridade é o Felipe. Uhum. Tava muito difícil na escola, muita coisa. Sim. E fui, marquei a médica, acho que eu comecei mais ou menos a sentir em agosto e eu fui passar na médica em dezembro. Cheguei lá, ela falou, eu contei tudo, ela foi me examinar, ela falou, Carol, acho que você tá grávida. Meu Falei, Deus. doutora, é impossível estar grávida, não tô grávida. Ela foi, examinou, passou o aparelhinho de ouvir coração. Falei, meu Deus do céu, ela tá louca. Eu não Socorro. tô grávida, né? Meu marido já ia surtar. Mas daí, assim, eu vi que ela realmente estava preocupada. Uhum. E daí comecei né, perguntar para ela o que ela achava, tudo. Ela falou, olha, não sei, vamos investigar. Me deu Uhum. um exame de beta,
que eu nem consegui fazer, nem sair de lá muito mal, com dor, porque daí você vai entender depois, mas assim, o jeito que ela me examinou, eu sentia muita falta de ar, eu não conseguia sentar. Eu falei pro meu Nossa. marido, me leva pro hospital agora. Fui Aham. pro hospital, já fui direto pro ultrassom, Uhum. e daí tinha um tumor que até então a gente não sabia se era benigno ou não, mas eles achavam que era benigno. Tava do tamanho de um melão. Assim, tava muito grande. Por isso que ela achou que eu Nossa. tava grávida já de cinco Aham. meses. E daí, assim, E você não sentia nada? Por exemplo, você senti não esse tirou incômodo, só esse. né, tirando do cavalinho, você Nada, não nada, entendi. assim, assim, dali, quando eu descobri que falaram, né, tava do tamanho de um melão, eu comecei a lembrar de algumas coisas, que alguns incômodos, por exemplo, quando eu sentava, dava um desconforto, mas assim, Uhum. nada, minha saúde, assim, exame de rotina, tudo normal, não tinha nenhuma alteração, Uhum. tranquilo. Aí saí do hospital, eles me deram alta e o médico que me atendeu já meio que deixou uma cirurgia marcada para aquele mesmo mês. Uhum. Mas assim, todo mundo me tranquilizou muito. Falou que, olha, tem todos os aspectos de benigno, tá tudo certo. Eu tá, mas assim, eu fiquei muito mal. Sim, depois que a gente se Foram, transforma mãe, a gente foram uns 15 pensa dias. sempre neles, né, nas coisas. Eu fui na missa, isso foi acho que 11 de dezembro, mais ou menos. Daí, dia 24 de dezembro, eu fui na missa, eu só chorava. E eu sou catequista, né, lá na minha paróquia. Uhum. Então, eu tava servindo, eu tava com a camiseta, mas eu falei, meu, eu preciso ir embora, porque eu só choro, as crianças olhando pra minha cara, eu Aham. desesperada. Daí, eu fui, rezei, rezei. Daí, dia 25 passei o Natal, né, passando com a família. E a cirurgia foi dia 26. Então, assim, dia Nossa. 26, 5h30 da manhã, eu tava no hospital. Aham. Mas assim, eu entrei tranquila. Eu Uhum. chorei tudo que eu tinha pra chorar ali, fui, fiz a cirurgia, Sim. saí super bem. Ele falou: olha, tava tudo, deu tudo certo. Não tem cara de maligno, fica tranquila. Eu falei, tá bom, fui. Ele falou: ó, quando sair o resultado, a minha secretária te avisa. Eu falei, tá bom. Uhum. E foi. Passou janeiro, fevereiro, março, não saiu o resultado. Falei, acho que tá bom, né? Porque se É. ninguém me ligou, falei, se eu tivesse morrendo, alguém me ligava, né? Aham. Aí saiu, daí eu liguei para a secretária e falei, olha, ainda não recebi, né, sobre a biópsia, precisava saber. Aí ela falou, precisa ligar no laboratório. Aí começamos a ligar no laboratório. Foi assim uns 15, 20 dias a gente cobrando, cobrando. Porque legalmente eles têm um mês, 30 dias para entregar a biópsia. Aí já faziam 4. Nossa. E daí saiu a biópsia. Minha mãe me mandou, ela foi buscar pessoalmente, me mandou foto, olha, tá tudo bem, né? Falei, tá bom, né? Eu dei uma olhada ali, assim, eu entendo, eu já fiz técnico de enfermagem, então, assim, eu Aham. entendo um pouco, mas eu olhei ali e falei, nossa, tá tudo bem, tranquilo, Uhum. falei, que bom. Também tava numa correria, ela me mandou, eu tava dirigindo. Aham. Falei, tô bem. Aí passou uns 3, 4 dias, eu fui na consulta de retorno, levei pra ele. Daí ele olhou assim, ele parou de respirar, ficou assim mudo, né? Daí eu falei, nossa. Eu falei, não sei o que ele tem, né? Ele falou, olha, infelizmente não deu o resultado que a gente queria, deu um câncer de ovário. Eu falei, não, doutor, eu já li, até parece. Eu falei, eu li Aham. esse negócio. Aham. Aí ele foi, mostrou, mas assim, parece que a frase que tava lá, parece que eu não li. O dia que eu li, tinha sumido a frase. Aham. Aí ele tava desesperado, Jaque. Ele pegava o celular, ele, não sei, ele queria ligar pra alguém. Eu falei, doutor, é pra eu ficar nervosa? Porque o senhor tá nervoso, acho que eu também tenho que ficar. Aham. Aí ele não, assim, ele não falava. Ele ligou para um oncologista, não conseguia falar. Ele ficou tentando, tentando. Daí ele falou: ó, você vai ter que fazer outra cirurgia, porque realmente deu câncer. Acho que agora vai ter que tirar um pedaço do intestino. Eu falei assim, nossa, eu falei, Meu então é Deus. grave. Daí, Aham. e eu tava sozinha na consulta. E eu mandei ele falando e eu mandando pro meu marido. Rafael, vou ter que tirar o intestino, vou ter que. Assim, mas assim, eu Aham. não tava entendendo. Minha cabeça assim não tinha, sabe? Sim. Aí eu saí de lá chorando. Uhum. Aí saí na mesma hora, eu entrei no carro, né? Meu filho tava lá, o Rafael mais velho. Falei, nossa, e ele já viu eu chorando, né? Daí já começou esse desespero. Falei, nossa, tudo que não era pra fazer eu já fiz, né? Sim. Já deixei o menino nervoso, nem sei o que é direito, porque o médico não me explicou. Mas eu mandei mensagem para uma amiga que estava em tratamento de câncer de mama, Uhum. daqui de São José. Aí ela já me direcionou para uma clínica maravilhosa, Uhum. lá em Jacareí. Fui, assim, daí eu liguei e consegui marcar pro dia seguinte. Passei na médica, assim, maravilhosa. Ela me acalmou, assim, aquele foi o último dia que eu realmente chorei, Aham. até eu chegar na consulta com ela, desesperada. Aí ela me explicou tudo. Ela falou, realmente, é um câncer de ovário, mas assim, já tirou.
Uhum. Então, assim, nós vamos fazer um tratamento, vai ter um tratamento, um acompanhamento aí de 5 anos pela frente. Mas vamos fazer quimioterapia. Mas, assim, é um câncer que não é agressivo. Uhum. E, assim, ela falou, tenho certeza que vai dar tudo certo, sabe? Sim. E daí começou o tratamento. Depois disso foi uma correria. Fiz cirurgia para colocar o catéter, que eu tenho até Aham. hoje. Daí fiz a preparação para outra cirurgia, porque daí eu já tinha tirado um ovário e o tumor. Uhum. Mas daí eu tive que tirar o útero, o outro ovário, as trompas, Nossa. tirei tudo. Aham. Daí, assim, depois que eu tirei, entrei na menopausa. Então, assim, foi Meu bem Deus. desafiador. Aham. E tudo isso, assim, paralelo, né? Uma família, os Sim. filhos, o Felipe, que estava tendo todo o desafio na escola. Então, assim, foi muito desafiador. Uhum. Mas, nossa, todo mundo que estava principalmente perto de mim fala assim, como eu fiquei tranquila. Nossa, Aham. eu fiquei muito bem, eu sofri bastante. A quimioterapia acaba com a gente. Nossa, Eu imagino. tem dia que eu não conseguia levantar da cama, Uhum. cansava, assim, para ir no banheiro dava falta de ar, Aham. cansava muito. Mas assim, eu fiquei muito bem. Sim. Graças a Deus, assim, eu nem sei explicar como que eu fiquei tão bem. Sim. Todo o tratamento, assim, eu passei. Eu tenho, né, muita fé, Isso que eu ia te falar. Deus te é, preparou, né, é, pela fé, É, porque não eu é tenho fácil. muita fé e assim, no meio do meu tratamento, eu lembrei de uma coisa. Um dia eu estava no Instagram rodando ali, apareceu uma pessoa que tinha falecido de câncer e ele Uhum. tinha feito uma carta e acho que a publicação, acho que era a irmã postando a carta, né? Aham. E daí assim impactou milhões de vidas, né? E eu tenho umas loucuras na minha cabeça. Aham. Aí eu falei assim, nossa, Deus. Falei assim, se eu tiver que passar por um tratamento, por um câncer e para ajudar tantas pessoas, tudo bem, mas eu só não quero morrer. Sim. E eu juro por Deus que eu falei isso, né? Daí eu lembrei um dia, eu falei, nossa, que merda que eu... Eu falei, por que que eu falei isso? Aham. Falei, nossa, meu Deus, o que que eu tava na cabeça? Mas Aham. sabe, assim, veio assim no meu coração isso, não é? Eu Sim. falei, ai, quero ter câncer, lógico que não. Aham. Mas veio isso, sabe? Porque eu vi como que ajudou. E Uhum. daí depois eu entendi o propósito de tudo, porque assim, eu também ajudei muita gente. Uhum. Nossa, tanto de mensagem que eu recebia Sim. de pessoas agradecendo, de ver, porque às vezes a gente está passando por uma coisa, isso é uma bobeira. Uhum. Pra gente não é bobeira, pra gente é grande, mas Sim. assim, se a gente for levar em consideração o que o outro passa, às vezes a pessoa Uhum. está do nosso lado, às vezes é um vizinho, um amigo, um irmão, às vezes está passando por uma coisa tão grande e tá indo melhor que a gente, tá, Exatamente. né? Uhum. Então, assim, eu percebi isso e daí eu comecei a pensar mais ainda, tentar ajudar e ver. Só que daí, em tudo isso, né, eu falo assim, a gente pode romantizar, porque Sim. para mim realmente foi fácil, mas eu acompanho, assim, tem um grupo aqui em São José, que é Amigas do Peito. Uhum. Tem mais de 100 meninas lá. E assim, a gente acompanha a história de cada uma. Sim. Infelizmente, às vezes chega a notícia que alguma faleceu. Uhum. Para umas está muito mais difícil do que para outras. E assim, eu nunca gostei de ficar colocando muito lá, sabe? Ah, assim, tá Sim. difícil, mas tô bem. Não, mas Uhum. porque você via, assim, tem gente que realmente sofre, tem gente que infelizmente vai falecer, né? Sim. Porque às vezes o tratamento não dá certo, descobre muito avançado. Aham. Então, assim, ao mesmo tempo que para mim não foi o maior desafio do mundo, eu consegui, eu sei que tem gente que sofre muito. Uhum. Por exemplo, a perda de cabelo. Eu achava que eu ia sofrer muito, eu amava meu Uhum. cabelo. Nossa, eu achava mesmo que para mim ia ser um caos. Daí, ai, quando foi raspar o cabelo, a gente nem chorei. Falei, nem vai ter Graças a viralizar Deus. vídeo. Eu brincava com meu marido, falei, não vai nem Sim. viralizar, não chorei, tô Uhum. bem, mas assim, a gente falava brincando, porque eu falava, graças a Deus que eu tô Sim. bem, que Uhum. eu consegui enfrentar tudo isso, porque Uhum. realmente não é fácil, assim, é uma dor absurda que a gente sente, é um Uhum. mal-estar, é tudo, né? Mistura tudo. E daí, assim, foi muito difícil com os meus filhos, porque o que que acontece? Quando eu descobri, fazia acho que 2 anos que meu pai tinha falecido. Hum. 2 anos e pouco. E de câncer, né? Ele teve câncer no fígado. Daí, Uhum. quando a gente descobriu, já tinha tido metástase nos Nossa. ossos, no pulmão. Então, assim, foi Aham. muito rápido dele. Sim. Então, o contato que os meninos tinham tido com câncer foi assim: olha, o vovô tá doente, tá com câncer.
Um mês depois, ó, o vovô faleceu. Sim. Então, assim, isso foi muito impactante para eles. E eu tive que trabalhar muito isso. A clínica que eu fiz tratamento tinha uma terapeuta que ajudava a Legal. família toda. Deixa eu ver, falo demais, né? Não, imagina, tô gostando de escutar essa história. Que é uma Então, assim, superação, né? então, assim, a gente teve que fazer um trabalho muito grande com os meninos e eu falava muito, assim, com eles. O Rafael, ele se calou mais, o Felipe já, nossa, se regulava na escola, Uhum. gritava, quebrava tudo. Foi bem difícil, mas eu falava sempre para eles, eu falava, olha, o vovô, ele não queria procurar tratamento. Quando ele procurou, já estava super avançado. Infelizmente, ele não teve a oportunidade que eu tô tendo. Uhum. Eu estou procurando, eu estou correndo atrás, tô fazendo de tudo que eu posso Uhum. para eu ficar bem, para eu me Sim. curar. Uhum. Então, assim, eu falava, eu não quero vocês sofrendo, porque eu tô aqui com vocês. Sim. A gente tá vivendo. Daí um dia eu falei pro Felipe, ele tava chorando. Eu falei, Tadinho. olha, mais fácil eu sair ali, ser atropelada, do que eu morrer aqui só por conta disso, que já tirou o tumor, não tem. É um tratamento que a gente está prevenindo para não aparecer mais nada. Uhum. Então, assim, aos poucos ele foi entendendo, sabe? Uhum. Daí ele me abraçava, ele ficava, assim, muito emocionado, ele tinha muito medo, assim, Sim. Daí eu pensava assim, eu sofri perdendo meu pai com 30 e poucos anos. Uhum. Imagina eles, né? Sim. Com 8 anos, 10 anos. O Gabriel, então, nem entendia nada, né? Eu tava Uhum. ali achando, raspou o cabelo, ai, também vou raspar. Então, Uhum. era assim, daí eu tentei sempre, sabe, uma forma lúdica, explicar. Uhum. A médica sempre, um dia explicou para eles o que que Uhum. era, já tirou, não tirou. Então, assim, foi indo, mas foi um desafio muito grande. Uhum. Foi um ano muito desafiador, 2024, pra gente, porque, assim, meu marido teve que deixar de trabalhar várias vezes para ficar Uhum. comigo. E daí a gente não tinha dinheiro para nada, assim. Foi um ano muito difícil. Uhum. Mas, assim, a gente teve tantos anjos que eu falo, assim, amigos que ajudaram tanto, assim. Uhum. A gente fez rifa. O pessoal, tem uma amiga minha que criou um grupo. Colocou familiares, amigos. Uhum. E ela que mexeu tudo ali, que movimentou. Então, quando eu descobri, já tinha um grupo, já tinha uma rifa, já tinha itens que eles tinham doado para rifar. Uhum. Então foi assim, nossa, isso ajudou muito, porque a gente começou a Que acumular. bênção. É. Assim, hoje a gente ainda está colocando em dia coisas que a gente não conseguiu Uhum. pagar, porque com 3 filhos, né, Sim. é tudo muito difícil. Mas assim, a gente foi uma benção, né? Eu falava, Uhum. os E amigos que como que estavam foi ali. a emoção da última químio, né? Porque Ai, tem toda foi. aquela Não, celebração, né, foi que o muito pessoal legal. Eu nem faz e imaginava, porque eu fico assim, toda emotiva quando eu não vejo alguém foi. assim na rua, ou sabe, quando tá com o carro, porque eu falo, ai meu Então, a Deus. minha amiga, a minha comadre, ela foi me buscar foram 6 quimioterapias a cada 21 dias. Daí teve Uhum. uma só que eu pulei, porque eu fui madrinha de 2 casamentos carecas e nesse meio Uhum. tempo. E daí a gente pulou por conta de um dos casamentos, que ia dar, assim, um intervalo de 4, 5 dias. Ia bem quando eu tava ruim. Então, assim, Uhum. quando eu começava a ter os efeitos colaterais. Então, minha médica pulou. Mas essa minha amiga, ela foi me buscar em 5 das 6 quimioterapias. Meu marido Uhum. tinha começado a trabalhar, não podia, e ela falou, não, eu vou buscar. Daí, Uhum. nessa última, eu Uhum. nem imaginava, assim, e eu ficava lá, eu chegava muito cedo lá, chegava 8h30, eu ia embora 2 horas da tarde, né? Assim, Nossa. era bastante Uhum. tempo. Aí, quando eu saí da sala, eu mandando mensagem pra ela, olha, tá acabando e tal. Eu sempre ia avisando, porque como era lá em Jacareí, ela ia só na hora que estivesse Uhum. perto. E quando eu saí, tava já todo mundo da clínica batendo palma, Uhum. celebrando com uma flor linda. Falei, gente, que legal. Eu Uhum. nem imaginava, Uhum. assim, de verdade. Eu já vi o pessoal batendo sino, mas eu acho que é na radioterapia. Uhum. Eu acho, não sei. Mas, nossa, fiquei muito emocionada. Sim. E, assim, as meninas lá na clínica são, assim, maravilhosas. Eu Uhum. nunca fui num lugar, assim, que eu fui tratada tão bem, assim. Todo Sim. mundo sabia nosso nome, o nome de quem tá ali fazendo Uhum. tratamento. Todo mundo sabe meu nome até hoje. Eu fui lá essa semana fazer a limpeza do catéter. Aí, Uhum. chega na recepção, oi, Carol, oi, Carol. Eu falei, gente, nossa, que legal, porque, assim, é Sim. difícil, né? Se Às sente vezes você vai... acolhida, né? Que E é todo diferente. mundo... E daí eu falei, gente, eu vou sentir saudade mais ou menos, entendeu? Porque tá muito bom, eu não tenho que ver Aham. vocês. Sim. Mas assim, daí eu saí, aí minha amiga tava lá, tava ela e uma outra amiga nossa, e daí tinha no carro tinha
um cartaz escrito buzine, né? Eu não lembro Aham. exatamente o que estava escrito, mas era para buzinar. Acho que estava escrito minha última quimioterapia, Aham. buzine. Aí tinha bexiga. Nossa, foi uma bagunça. Aham. A psicóloga estava lá dela, viu que eu estava no carro, veio tirar foto. Foi assim, muito legal. E daí depois. E foi no meu aniversário de casamento, a última quimioterapia. Aham. Então eu falei pro meu marido, a gente vai ter que comemorar. E Aham. vamos. Daí eu marquei com a família, com os amigos, nós fomos para um restaurante à noite. Uhum. Aí foi, daí tava lá o cartaz ainda, todo mundo buzinando. E daí foi muito gostoso, assim, porque eram 13 anos de casamento que eu tava comemorando. Uhum. E bem na última quimioterapia. Sim. É, foi Um muito estímulo para emocionante. viver, né? E assim, foi muito emocionante. Foi muito bom, assim, Sim. chegar, sabe, sabendo que eu tava bem, que, né, ainda, Aham. eu sei que ainda tem aí um bom tempo de acompanhamento pela frente, Sim. mas foi assim. Eu acho que é a fé, né? A fé que nos leva, como você disse, É, que não sabe como, né? Mas é só Deus para explicar, é, né? é, Nessas horas assim, é só Ele para poder preparar, para poder fazer, né? Com que tudo caminhe com leveza, aham, né? aí assim, eu acho que faz muita diferença, né? Uhum. Eu sempre fui muito tranquila, assim, eu sempre, na minha cabeça, eu sempre tive, nas minhas orações, eu sempre falo, Senhor, que seja feita a sua vontade. Porque eu Sim, falo, não adianta a gente querer, se ele não quiser, se não tiver o dedinho dele ali, com não vai. certeza. Então, eu sempre tive isso comigo. Então, desde o começo né, que eu sabia do tratamento, eu entreguei na mão dele, eu falei, Uhum. olha, Mas foi a aí melhor coisa, né? foi, E eu vou te fazer uma pergunta tá agora, bom. tá? Quando o cansaço bate e as dificuldades aparecem, o que te faz continuar adoçando a vida das pessoas com seu trabalho? Olha, é desafiador, né? Eu falo assim, nossa, quando a gente tem filhos, principalmente como a nossa vida muda, né? Sim. E E depois de uma experiência dessa, se você não levar mais maturidade, é, né, crescer com isso espiritualmente e como pessoa, é, não valeu de nada, né? sim, Porque às vezes Deus faz, né, a gente passar por algumas fases para que a gente evolua ainda mais como ser humano, exatamente, né? exatamente. E assim, nossa, eu amo o que eu faço. Eu Uhum. amo. Nossa, às vezes eu tô ali mexendo doce na panela. Agora não tô mexendo muito, porque eu tenho a panela mexedora. Ai, Eu que tenho minha chique! funcionária, entendeu? Aí, mas assim, nossa, quando eu tô fazendo, tô com a mão ali na massa, eu agradeço muito a Deus, assim, Sim. porque para mim é uma oportunidade incrível de trabalhar perto dos meus filhos, Uhum. né? Que é o que eu sempre quis. Eu Sim. não queria estar longe, E é o seu é, dom, e é o meu né? dom, assim, às vezes eu invento alguma coisa nova, meu marido fala, ai meu Deus, lá vem, porque ele, assim, ele é super perfeccionista, sabe? Ele quer, assim, perfeito. Eu falo, Rafael, por exemplo, é um bolo, não é bolo fake, entendeu? Aham. Não é biscuit, dá licença, deixa eu fazer meu bolo. Aí ele dá risada. Mas assim, eu gosto muito e eu faço doces pro dia a dia, salgado, né? Sim. Mas assim, quando a gente vai fazer pra festa, principalmente, Uhum. nossa, me dá uma alegria tão grande no coração, porque você sabe assim que é um momento importante, né? Sim. Por É exemplo, um o sonho. chá de É, revelação. É um sim. É sonho, um sonho. exatamente. E quando, às vezes eu faço para os meus na correria, né? Aham. Porque é aquele negócio, né? É. Eu trabalhei a semana inteira, chega no aniversário dos meus filhos, é uma loucura, mas eu falo, gente, mas é tão gostoso, a pessoa tá esperando por aquilo. Uhum. E até no dia a dia mesmo. Tem uma cliente que ela compra assim, eu trabalho alguns dias até meia-noite no iFood. E daí tem uma cliente que ela pede assim, 11h58. Meu Deus. Aí tem dia que eu falo, meu Deus. Mas daí eu falo assim, olha, eu tenho que pensar assim, tá? Ela tá querendo, tá É. agradando, ela tá precisando de um doce, tá com fome, ela Aham. tá querendo, entendeu? Ela voltou, não é uma cliente, Aham. não é a primeira vez, é uma cliente recorrente. Aí Sim. daí eu falo assim, porque eu falo, gente, olha, tá impactando em alguma coisa, ela deve estar sentindo um Sim. gostinho diferente, tem alguma coisa. Mas Sim. assim, é muito bom. E assim, daí quando começa a vir os feedbacks, elogios, Uhum. né? E uma coisa que eu aprendi, assim, esse ano principalmente. Eu lembro, assim, todos os feedbacks negativos e Uhum. críticas construtivas, eu lembro de todas, assim, que eu tive. Sim. E esse ano, uma pessoa reclamou da embalagem lá e realmente eu estava tentando adaptar, entender como que seria a melhor embalagem para um bolo. E Uhum. daí eu falei, gente, e ele me mandou, o rapaz mandou assim no iFood, sabe?
Ele falou, olha, ele não criticou, sabe? Ele Sim. deu dicas e tudo. Falei, gente, que homem abençoado. Porque, assim, Aham. é uma coisa, às vezes, eu tava precisando mesmo ouvir. Sim. Daí, Aham. naquele dia, eu falei pro meu marido, vamos mudar a embalagem. Porque se um Uhum. falou, todo mundo tá elogiando, mas se um falou, vamos ver o que que tem de errado. Sim. E daí, As assim, críticas servem para isso, pra e gente eu melhorar. aprendi. E, assim, eu consegui parar e falar assim, realmente, tem como mudar ali, né? Uhum. Mas eu achei muito interessante, porque assim, eu lembro realmente, né, nossa, eu lembro que uma vez eu fiz um bolo horrível, péssimo, nossa, a pessoa acabou comigo. Aí eu falei, bem feito, aprendeu, né? É, Não era pra ter sim. feito assim. Uhum. Mas assim, no começo, né, tudo novo. É. Hoje, assim, eu faço o bolo ali, a massa, com o olho fechado, sei Uhum. de cor. Mas no começo não é assim, né? E É. daí esse era um produto novo, que ele reclamou e eu achei super legal, assim, porque eu falei assim, olha, tá vendo? Olha a minha maturidade, amadureci, Sim, vou sentar, vou pensar, comecei a procurar embalagem e foi, melhorou, agora melhorou. sim. E qual que seria a sua mensagem de força e esperança para as mulheres que estão enfrentando um momento difícil, seja na saúde ou nos negócios, para a gente fechar? Sim. Olha, gente, eu acho que assim, tem que se apegar muito à sua fé, né? Uhum. No que você acredita e nos que estão perto de você. Porque em relação à saúde, assim, eu falo, gente, a prevenção e o autocuidado ali Sim. é um sinal de amor, não só com você, mas com quem te ama, com quem tá Sim. perto, né? Aham. Porque faz toda a Porque às vezes a gente diferença. cuida de todo mundo e esquece de se cuidar. E aí, E quando a gente se cuida para depois cuidar deles, eu acho que as coisas começam a fluir. Na minha vida é assim. Porque por muito tempo, às vezes, a gente tá na correria e fala, meu Deus, eu esqueci o meu propósito, eu esqueci de mim. é, A é. hora que a gente começa a se cuidar de novo, ficar ali como Porque é um prioridade, conjunto ali, né? Tem que é, seguir junto, caminhar sim. junto. Não adianta, É meus claro que filhos na se rotina, formaram, agora eu vou começar a me na cuidar. rotina das Não, crianças é uma é uma loucura, mas a loucura. gente tem que se É priorizar. uma loucura. E eu acho que, assim, falando, né, para empreendedora, é um desafio enorme, assim. Uhum. Às vezes eu brinco lá em casa, eu falo que loucura que eu resolvi empreender. Aham. Empreender, gente. CLT tá lá de férias, belezinha, na praia, e eu aqui na loucura. Mas não é, assim, eu acho que, assim, se você sente que você tem que empreender, que se é uma coisa que você ama, né, que você vai trabalhar com o que Uhum. você gosta, tem que dedicar, é tempo, gente. Sim. Com o tempo vem o sucesso, vem Uhum. o reconhecimento, Sim. né, do seu cliente, enfim. Acho que a primeira coisa é o propósito, né? Porque qual é o seu Exatamente. propósito? Qual é o propósito do seu negócio? Sim. E aí, depois que você tem um propósito, que você muda várias vidas, impacta É. vidas, ou transforma, ou até a sua do doce da meia-noite, É. né? Fala, nossa, ela, né, pede o meu Pois doce é, tá né, de vendo? madrugada para poder adoçar a vida Sim. dela. De alguma forma, você está transformando o É. dia, né, dessa pessoa em mais leve, em mais, Sim. né? Por mais que ela tenha ali, né, pego doce para se Sim. extravasar, vamos dizer, Aham. porque a gente, às vezes, quando tá com TPM, precisa de um É docinho, né? verdade. Mas o propósito, e depois disso, a gente consegue ver as consequências, que é o dinheiro. Mas é Porque porque. quem foca no dinheiro Isso primeiro que e eu ia não falar. foca no propósito, as coisas não acontecem, E né? assim, eu vejo muita gente começando a empreender no desespero, né? Porque assim, Uhum, nossa, eu preciso de dinheiro, então eu vou começar a fazer, sim. gente, mas vai demorar. Uhum, Eu ainda tenho, sabe, lá no clube eu até falei, gente, uhum, essa parte financeira para mim, precificação, tudo para mim é um grande desafio que eu tenho estudado, tenho aprendido, uhum, mas assim, a gente tem isso, né, de querer tudo no imediato, e sim. principalmente quem está empreendendo, não é uma construção. Uhum. Assim, tem que ter calma, tem que ter propósito que consegue, né? Sim, o que eu falei pra É, você. Eu falo pra todo mundo isso, né? Primeiro propósito, o dinheiro é é, é, consequência, mas tudo assim, a estratégia, fé, né? Porque fé é, sem fé a gente também não é nada, sim, né? E saber onde a gente quer chegar e realmente ter essa questão de transformação, né, na sim. vida do outro. Eu queria te agradecer, tá, por ter aceitado o meu Imagina, eu convite. que agradeço. É muito especial para mim ter você nessa nova fase aqui comigo, porque você não sabe o quanto que eu orei por você quando você estava doente. Ai, eu Mas, agradeço né, quem não mesmo. sabe, tipo, eu e a Carol já somos amigas aí faz um tempinho. Sim. E, assim, eu tô muito feliz dessa nova sua fase. Não, E e você, a sua fase, então, maravilhosa. Nossa, aquele dia que eu vi você subindo no palco, assim,
Falei, gente, que incrível, assim, porque a gente já passou tanta coisa, já conversou tanta coisa, e ver Sim, você ali, que é uma coisa que você queria, que você sim. sonhava, que a gente vê você conquistando isso, é muito Uhum. especial, e é uma inspiração pra gente. Ai, obrigada. Mas eu queria então agora que você deixasse as redes sociais para quem ainda não te segue, para Tá. poder te seguir, para, né, pedir o doce meia-noite. Isso. Não, gente, deu um pouquinho antes. O meu Instagram pessoal é Carol Polito Oficial e o meu Instagram da confeitaria é carolpolito.afeto. Obrigada, viu, Eu que Carol? agradeço, já. Gente, então, ó, quem já viu, né, que hoje teve choro, teve emoção, teve de tudo, né? Quero agradecer vocês por terem ficado aqui até o final com a gente e não percam o próximo episódio, tá? Obrigada.